Abra comigo sua Bíblia em Josué 24. Nós vamos falar lá no finalzinho da vida de Josué. Quando, após a divisão das terras, a divisão da terra prometida, após o povo receber a bênção, aí Josué chama o povo para bater um papo. Eu quero ler, vamos ler só 2 versículos. Hoje eu vou usar a NVI. Josué 24, versículos 14 e 15, que diz assim: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo agora. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nós estamos aqui nesta manhã cheios do Senhor, Pai, cheios da Tua presença. Este ambiente aqui está impregnado do Senhor. E nós te agradecemos porque o Teu Espírito Santo já está falando, já falou, está tocando nas nossas vidas. Que a nossa mente e o nosso coração agora, Senhor, seja aberto, seja um campo propício para ouvirmos, aprendermos e degustarmos, colocarmos em prática a Tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Josué 24. O livro de Josué nos narra a história do cumprimento daquilo que Deus prometeu para o seu povo. Se nós formos lá para o comecinho de Gênesis, nós vamos ver Deus escolhendo um povo, separando aquele povo para ser o Deus deles, e aquele povo para ser, e Deus querendo, ser o Deus daquele povo, e aquele povo para ser o seu povo eleito, o povo escolhido, separado. Gênesis 12, 13, 14, 15, nós vamos ver a promessa para Abraão. Para Abrão ainda, depois será Abraão. E ali Deus chama Abrão e fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela, sai da terra dos teus pais e apenas me acompanhe, me obedeça, siga para onde eu vou te chamar, para onde eu vou te levar. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau! Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí nós vamos ver a história, a genealogia de Abraão, Isaac, Jacó. Depois nós vamos ver o povo subindo ao Egito, José. E ali depois de um tempo de escravidão, nós vamos ver Moisés. O povo sofre aguardando a promessa. O povo é escravizado. Mas aí depois da escravidão, Deus levanta Moisés para dar sequência. Olha só, Deus não esqueceu da palavra dele. Deus é fiel à palavra dele. Embora a gente ache que Deus tem que ser fiel a nós, não. Deus é fiel à palavra dele. Então, se Deus te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir, não porque você merece, mas porque Ele é fiel à palavra dele. E nós vamos ver, de acordo com estes textos, que Deus, Ele decidiu te abençoar. Deus, vocês perderam a oportunidade de dar glória a Deus. Deus decidiu te abençoar. Deus decidiu. Gente, vocês estão entendendo isso? Josué 1, 6 e 9, Deus fala para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque você vai receber a bênção conforme eu jurei. Então, assim, Deus decidiu. Não é que Deus pensou, ficou na dúvida, e tal. Não, Ele decidiu. Deus decidiu te abençoar, e é ponto final. Claro, tem muita gente que não quer receber a bênção do Senhor. Tem uns que só querem a bênção, mas tem uns que não estão nem aí, deixa para lá, não é? E aí nós vamos ver, então, quando Deus levanta Moisés, Êxodo 3:8, o texto diz assim, você vai levar essa galera, você vai tirar esse pessoal da escravidão do Egito, você vai levar esse povo para uma terra próspera, para uma terra onde mana leite e mel. Olha só, gente, o Senhor vai levar aquele povo para a prosperidade, para um ambiente bom. E isso serve para nós aqui. O Senhor tem nos levado à prosperidade.
Agora eu quero abrir um parênteses aqui. A gente pensa que a prosperidade é só riqueza. A gente pensa que a prosperidade é só o dinheiro, é só viver lá em Orlando. É só viver... Não, irmãos. Quem já morreu aqui essa semana? Tem algum morto aqui? Não, né? Todo mundo... Levanta o braço aí, pessoal. Ó, está todo mundo vivo, né? Respirando. Existe maior prosperidade, existe maior riqueza do que a vida. Não existe maior riqueza do que a vida. Então, eu quero dizer para você que nesta manhã, você é rico, você é abençoado, você é próspero, porque hoje você acordou, inalou o ar, o oxigênio que o Senhor deu para você. Isso é presente de Deus, isso é bênção de Deus. Nada, nem ninguém, nem dinheiro, riqueza, milagre, qualquer outra coisa, milagre dos outros, né? Feitiçaria, nada, simpatia, nada disso vai poder te dar o que somente Deus pode te garantir, né? Então aí nós vamos ver então que Deus promete a terra prometida, né? Promete uma terra que emana leite e mel. E o povo vai. Só que aí o povo cai, o povo desobedece, o povo reclama, né? Graças a Deus aqui nós não temos desses crentes aqui, né? Mas lá tinha uma turminha de crente que reclamava, que resmungava, que choramingava e não sei o quê. Mas ainda assim, Deus permaneceu fiel à sua palavra. Claro que nós vamos ver, quando Deus manda os espias olhar a terra de Canaã, eles vêm, né, 10 volta meio André assim, né? Ó vida, ó céus, ó... André eu, não você, tá? Que fica, né? Ai, mas vai ser difícil. Lá tem muita coisa, mas tem muitos gigantes, muitos guerreiros, muita coisa. Nós não vamos conseguir, não, né? E aí vem Josué e Calebe, e aí pega o André aqui, assim, e chacoalha, né? Pecadores, homens sem fé. Aquela terra tem sim gigantes, mas tem cachos de uvas gigantes, tem um monte de coisa boa, tem isso, tem aquilo, e Deus já nos deu esta terra. Deus já nos abençoou, esta é a palavra. Deus já nos abençoou. Então, se Deus falou, não questione, apenas confie, vamos confiar. E aí, no meu caso, quando eu leio esse texto, aí eu olho, por exemplo, para a história da minha vida, eu olho para a história da minha família, eu olho para o que Deus fez nos últimos 12, 13 meses na vida da nossa igreja e peço perdão para Deus. Porque Deus tem feito coisas sobrenaturais na vida dessa igreja, na vida dos irmãos, na vida de muitas famílias aqui nessa igreja, tem sido grandemente abençoada. E quando a igreja, os irmãos são abençoados, a igreja é abençoada. Quando cada um de vocês são abençoados, eu sou abençoado, porque eu estou vendo vocês sendo abençoados, isso me edifica, isso me alegra, isso me inspira, e isso nos mostra que nós estamos no caminho certo. Estar no centro da vontade de Deus é algo sobrenatural. O povo de Israel sabia disso, mas ainda assim de vez em quando titubeavam. Por conta disso, caminharam 40 anos em círculo, né? Lá no deserto, para aquela geração que não creu, para aquela geração que titubeou, morresse. E seus filhos, então, atravessaram o Jordão com Josué. Aí depois vocês leem esta história, que é uma história bonitinha. Mas aí no final da vida, então, depois quando Josué divide a terra, né? A tribo de Dan vai para um lado, Judá para outro, Levi recebe um território de todo mundo, e as demais, Rubens, Simeão, cada tribo vai recebendo o seu pedacinho. Mas aquelas tribos, as 12 tribos, nós vamos ver que caminharam com Deus, conheceram a Deus, mas durante essa peregrinação, desde a saída do Egito, outros povos foram se misturando ali com eles. Algumas culturas foram assimiladas, algumas culturas foram absorvidas. Quando eles chegam em Canaã, a ordem de Deus era para limpar a terra, mas alguns pequenos povos foram ficando ali. E com isso, assimilando a cultura de outros povos, alguns dos hebreus, eles sim cultuavam a Deus, sacrificavam, adoravam, faziam tudo certinho, bonitinho, mas também tinham os seus deusinhos de estimação. Josué sabia disso. Por isso que, então, antes da sua morte, ele traz a orelha, ele já estava velhinho, 100 e poucos anos. Então, ele chama o povo a uma realidade. Pessoal, agora vocês já receberam suas terras.
Agora vocês já receberam a herança de vocês. Aquilo que Deus cumpriu, prometeu lá atrás para Abraão, para Isaac, para Jacó, trouxe Moisés. E agora eu estou sucedendo Moisés para quê? Para mostrar que Deus está cumprindo aquilo que ele havia prometido. Porém, entretanto, contudo, é sabido que vocês ainda têm algumas coisinhas obscuras em suas vidas. E não dá para servir a dois deuses. Ou você serve a um, ou você serve a outro. E aí nós lemos aqui, ou vocês servem a Deus, ou não servem a Deus. Não existe meio termo. Mas não importa qual seja a sua decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Josué está nos dizendo nesta manhã. Ele está jogando essa responsabilidade para nós aqui. A decisão é sua. A decisão é sua. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, a decisão é sua. Olha que responsabilidade. Mas Josué está mostrando, Josué está dizendo, eu e a minha casa, a gente fica com o Senhor. Aconteça o que acontecer. Josué, aquele povo, viveu todos os milagres que Josué viveu. Tem coisa maior do que você ficar tocando um monte de chifre de carneiro e os muros de Jericó cair? Isso é coisa de louco, não é? Mas é assim que Deus faz. E é interessante que havia entre a cidade e aonde o povo hebreu estava, havia um buraco, um vale no meio. E é interessante que os muros caem de frente, fazendo uma ponte para o povo hebreu. Eles não tiveram muito esforço, não. Eles só tocaram lá as musiquinhas, lá, 7 voltinhas, tocando o chofar, tocando o chifrinho de carneiro lá, e aí o que acontece? Bum! Deus dá a bênção. Irmãos, nós só precisamos adorar, nós só precisamos obedecer. Enquanto nós estamos aqui adorando, vocês perceberam, não sei se foi só eu que percebi, mas enquanto nós estávamos aqui adorando, os céus estavam se manifestando neste lugar. E eu não tenho dúvida de que vidas foram tocadas, curadas, aqui e lá fora, porque a Bíblia fala que enquanto nós adoramos, o Senhor está curando os nossos. Enquanto nós estamos aqui buscando o Senhor, Ele está curando aqueles que nós estamos clamando, aqueles que nós estamos aqui preocupados, o Senhor vai tocando. É nossa responsabilidade, irmãos, servirmos ao Senhor, tomarmos essa decisão. Claro, nem todos, né, vão querer tomar essa decisão de servir ao Senhor, porque isso requer preço, isso requer mudanças na vida, mudanças de hábito, né? É uma decisão difícil de tomar, mas é a melhor decisão a ser tomada em nossas vidas. Todos os dias nós temos que fazer escolhas, não temos? Todos os dias nós tomamos decisões. Eu trabalhei 20 anos numa instituição financeira, que todos os dias eu tinha que tomar algumas decisões, e a taxa de erro tinha que ser 0, porque eu estava mexendo com dinheiro, e dinheiro dos outros. Né? Então imagina eu fazer uma aplicação onde alguém tome um prejuízo. Olha o meu pescoço indo a prêmio. Então, assim, todos os dias a gente toma decisão. Todos os dias os empresários têm que tomar decisão entre fazer o certo ou o errado, entre pagar os impostos certo ou errado. Todos os dias nós temos opções de pegar o ônibus certo ou o ônibus errado. Não é isso? E por aí vai, de pecar ou não pecar. Olha, tem tantas coisas que nós temos que decidir. Nós podemos decidir se a gente vai acordar cedo para trabalhar ou não. Geralmente a gente acorda, né? Por quê? Se eu faltar no serviço, meu patrão arranca meu couro, desconto o dia de salário, e assim vai, não é? São decisões. A nossa vida é feita de decisões. Você está aqui neste culto hoje, buscando a presença do Senhor, porque você decidiu vir buscar a face do Senhor. Ninguém aqui é obrigado a nada, e Deus também não nos obriga a nada. Alguns acreditam que Deus nos arrasta à força para fazer as coisas. Não, Deus nos dá a liberdade para tomarmos as nossas decisões. E também nos dá a liberdade para tomar as nossas decisões e assumirmos as consequências delas. Se queremos ser abençoados, devemos escolher, então, servir ao Senhor. No que diz respeito, por exemplo, a decisões, Deus não hesitou. Não sei se vocês já encontraram na Bíblia, eu não encontrei. Deus não hesitou. Deus não titubeou em nenhum momento, desde a criação, em nos enviar um Salvador, Jesus Cristo. Deus, ele faz o homem e a mulher sabendo que ia cair, sabendo que havia queda. Mas, imediatamente, ele já propicia o quê? O escape, a salvação.
Ele providencia aquele que vai reorganizar as coisas, não é isso? Ele não ficou pensando, mas será? Eu só tenho um filho, filho único, Deus de Deus. Ele é o mesmo que eu aqui, eu não vou mandar ele para um bando de salafrário que pecou por escolha, não é isso? Não, ele não ficou na dúvida. Até porque eu já contei essa história aqui, que uma vez eu ouvi há muitos anos e ficou. Eu imagino a Trindade ali conversando para discutir como que ia fazer o homem, né? Se ia ser com 2 braços, 2 pernas. E alguém fala, um dos 3 fala, né? Mas e se eles pecarem? E imediatamente Jesus se coloca, não, eu vou lá, dou o meu sangue por eles e eu restauro o relacionamento do homem com Deus. Eu imagino assim. Eu imagino que Jesus não pensou 2 vezes. Agora, o ser humano, a respeito das coisas de Deus, nós deveríamos também ter essa atitude. Vamos fazer a obra do Senhor? Vamos lá, onde, como e por quê? Mas não é isso que acontece. O que acontece? Vamos para o evangelismo lá, tem pessoas precisando de Jesus, vamos todos para lá. Posso pensar? Algo que a gente já deveria estar decidido na nossa vida. Posso pensar? Porque vai ter um jogo, vai ter um passeio, vai ter gente em casa, vai ter isso, vai ter aquilo, eu quero dormir. Existem coisas na nossa vida que, quando nós decidimos servir ao Senhor, é automático isso daí. Não dá para a gente pensar. Da mesma forma que Jesus não titubeou em vir à cruz. Filipenses vai nos falar disso, né? Deus, ele sendo Deus, não questionou. Ele abriu mão da sua glória, veio à terra, assumiu a forma de homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. Estava decidido. E ele falou, vamos para cima, eu vou lá. Por amor. Foi por amor. Então nós temos que entender e pararmos para pensar que a decisão, a responsabilidade diante de Deus é nossa. Mas e se eu fizer assim, o assado, eu ser meio para lá, meio para cá? Apocalipse 3, mencionado pelo André aqui, na igreja de Laodiceia, Jesus fala que, olha, não dá para você ser morno, não dá para ser meio termo. Ou você seja quente, ou você seja frio. Meio termo não dá. Não dá para ficar em cima do muro. Em cima do muro, o muro é do diabo. Então, se você fica em cima do muro, não tenha dúvida. Não precisa nem questionar. Você já não está buscando a resposta certa. Você já não está nos caminhos do Senhor. Bom, enfim, assim como naqueles dias, hoje acontece também entre a igreja, entre os crentes. Há crentes que têm os seus deusinhos de estimação. Há crentes que não abrem mão, de, sei lá, de um passeio, do quê? De mulheres, de dinheiro. Tem uma série de coisas que tornam-se deusinhos nas nossas vidas. Observe uma coisa, passear não é pecado. Tirar férias não é pecado. Ter dinheiro não é pecado. O que mais que rouba o nosso tempo? Tem uma série de coisas. A preguiça. Ter preguiça, um pouquinho só, não é pecado. Né? Quer dizer, você quer ficar esticado lá no sofá. Isso não é pecado, irmãos. Trabalhar não é pecado. Sonhar não é pecado. Desejar uma boa viagem, desejar uma boa casa, um bom carro, nada disso é pecado. Mas, se estas coisas nos roubarem da presença de Deus, se essas coisas nos impedirem de termos o nosso relacionamento com Deus, se essas coisas nos impedirem de servir a Deus, é pecado. E tem muita gente que toma isso como um falso deusinho. O meu rolê é mais importante do que a igreja. O meu namoro é mais importante do que a igreja. O meu isso é mais importante que a igreja. É mais importante do que estar com o Senhor. É mais importante, o filme é mais importante do que o meu devocional. Olha só, tudo aquilo, eu canso de falar aqui, tudo aquilo que nos toma do Senhor, ou tudo aquilo que nós colocamos para disputar, para dividir o nosso relacionamento com o Senhor, é pecado. O povo hebreu estava nessa onda, eles serviam a Deus, mas tinham seus deusinhos de estimação. Se você ver lá Josué 7, você vai lembrar de Acã. Acã tá assim, foi lá, derrotou Jericó e tal, fez tudo aquilo, ele viu Deus agindo e tal, mas ele resolveu, eu acho que esse deusinho aqui do pessoal de Jericó vai servir para mim. Qual que era o deusinho que ele pegou? Uma capa da Babilônia bonita, não é? Uma capa bem bonita, e prata e ouro.
Tudo isso que ele já tinha dinheiro de sobra. Né? O povo hebreu sempre foi um povo próspero, abençoado. Vocês podem ver que tudo que Moisés pedia, tudo que José pedia, o povo mandava ouro em abundância, prata em abundância. Então assim, ele não precisava, mas o seu coração estava naquilo. Estava dividindo a sua adoração. Então, é fácil, irmãos, nós analisarmos aquilo que está nos impedindo de servirmos integralmente, 100% ao Senhor. Por isso a importância da fala de Josué. Vamos estar atentos à fala de Josué. Vocês podem escolher. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Meio termo não existe. Vivemos as consequências das decisões que nós tomamos na vida. Por isso que nós vemos muitos crentes sendo abençoados e muitos crentes estagnados. Aí é só você olhar para os frutos. Você vai ver o povo que dá frutos sendo abençoado. E você vai ver muitos reclamões, muitos resmungões, muitos que não saem da mesma. Por quê? Porque está servindo a Deus de um lado e do outro lado servindo outras coisas. Ou como diz... Não, deixa. Eu vou falar. Não vou aguentar. Não tem, vocês já ouviram aquela coisa que daquele que acende uma vela para Deus e para o capeta? Tem muito crente fazendo exatamente isso. Acendendo uma vela para Deus e para o capeta. Não. Ou é um ou é outro. Agora excluam, apaguem, deletem este exemplo. Inclusive lá na live. Mesmo diante de um povo chamado, que era o povo de Deus, eles foram exortados por Josué a tomarem uma decisão, a decisão mais importante e mais radical em suas vidas. E hoje nós também estamos sendo exortados a tomarmos essa decisão, mesmo já estando na igreja há muito tempo. Tem gente aqui que é velho de igreja, mais de 40 anos de igreja. E nós somos diariamente chamados a tomarmos esta decisão. Mas a decisão de servirmos ao Senhor precisa ser uma decisão consciente. O Senhor fala conosco, mexe com as nossas emoções, né? Estarmos adorando a Deus mexe com a nossa emoção, com o nosso sentimento. E isso é bom, isso é importante. Mas também nós precisamos entender que servir a Deus não pode ser só emoção. Servir a Deus deve ser uma decisão consciente. Você precisa saber o que você está fazendo. Porque senão acaba sendo uma coisa efêmera, sem sentido, que vai passar rápido. Tem que ser uma decisão consciente. Os versículos que nós acabamos de ler, por exemplo, nós vamos encontrar 6 vezes a palavra servir. Porque a ênfase da vida do crente é servir a Deus. A ênfase daquele povo era servir a Deus. O contexto vai nos levar a uma pergunta com 2 alternativas. Servir ao Senhor é a opção 1. Não servir ao Senhor é a opção 2. Muitos crentes querem uma terceira opção, né? Servir ao Senhor do meu jeito. Eu vou para a igreja na hora que eu quiser, na hora que der. E se der, né? Eu sirvo ao Senhor se der. Eu faço devocional se der na hora que eu quiser. Tipo assim, primeiro eu, depois se der tempo, o restinho do dia, do tempo, a gente deixa para o Senhor. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Não, nós não temos esta opção. Se você optar por esta opção do meio termo, você já está na opção 2, que é não servir ao Senhor. Mas isto é uma opção. Sempre teremos esse desafio na nossa frente. Todos os dias nós somos desafiados a isso. Todos os dias nós somos desafiados a pecar. Ou você acha que nós decidimos, né? Não vou mais pecar, hoje eu estou mais crente do que ontem. E o diabo vai ficar lá, ai que bom, ele está muito crente, eu não vou mexer com ele não. Não! Satanás, ele está rondando. Ele vai estar sempre rondando. O papel de Satanás é sempre fazer você cair. O papel de Satanás é ser sempre te azucrinar as ideias. Vai ser assim sempre. Por isso que a nossa decisão consciente vai fazer com que a gente veja isso, entenda essas coisas e continue firme na nossa decisão. Às vezes a gente depara com algumas coisas que estão fazendo com que a gente divida a nossa adoração ao Senhor. Nós precisamos decidir abandonar tudo isso, esse tipo de deusinho. Não dá para servir a Deus e aos deusinhos ao mesmo tempo. A gente não pode se esquecer que escolher servir ao Senhor pode nos trazer benefícios. Por isso, é uma coisa que não dá para se dividir.
A adoração não se divide. Quando nós adoramos ao Senhor, não sei quem já fez esse teste, mas eu acredito que todos nós aqui fazemos diariamente. Adorar ao Senhor, colocar o Senhor como primícia do nosso tempo, como primícia em tudo, o dia melhora. O estresse é diminuído. Quando você está em paz com o Senhor, o mundo pode cair do seu lado, que você vai passando pela prova dando glória a Deus. É ou não é? As coisas vão acontecendo e você está aqui glorificando. Opa, peraí, vamos orar por esse irmão aqui. O cara te dá uma fechada no trânsito, você não lembra da mãe dele. Pelo contrário, você ora por ele e pela mãe dele. Esses dias a gente saindo do culto aqui, o cara deu uma entrada, quase pegou o carro do André no meio. A Renata estava atrás, a Renata até se protegeu assim. Ele não falou um ar. Eu falei, esse cara está na unção, está muito crente hoje. É assim, quando nós estamos cheios do Senhor, os problemas parecem que são menores. Eles não desaparecem não, viu, gente? Não é mágica. Estou servo do Senhor hoje, todos os problemas desapareceram. Não, não é mágica. Só que os problemas que às vezes a gente maximiza, quando nós estamos com o Senhor, a ótica do Senhor minimiza. Por quê? Fica mais fácil com o Senhor. Somos os melhores funcionários. Olha só, quantas bênçãos acontecem quando nós decidimos servir ao Senhor. Nós somos os melhores funcionários, somos os melhores pais, temos os melhores filhos, porque os nossos filhos serão os melhores filhos, seremos os melhores filhos dos nossos pais, os melhores funcionários, os melhores patrões, os melhores tudo. Por isso que Deus fala que quando o filho dele está em algum lugar, aquele lugar é abençoado. Você lá onde você trabalha, onde vocês trabalham, é um lugar abençoado. Sabe por quê? Porque vocês estão lá. Aquele lugar é um lugar de bênção porque vocês estão lá. Aquele lugar é o melhor lugar de trabalho porque vocês estão lá. Portanto, amanhã cedo, na hora que você pegar o transporte público lotado para ir trabalhar, glorifique a Deus, não reclame. Faça o seu melhor ali. Sirva ao Senhor aonde você estiver. Muitas vezes, um exemplo básico aqui que Mateus nos traz é que muitas vezes a gente não consegue largar de uns deusinhos por aí, não é? Mateus 6,24 fala do dinheiro, né? Você não pode servir a Deus e a Mamon, né? Porque você vai dar mais atenção para um do que para o outro. E isso serve para uma série de coisas. A gente não pode dividir aquilo que temos, aquilo que somos, nós não podemos dividir o nosso coração com mais ninguém. O nosso coração ele precisa ser totalmente do Senhor, e isso precisa ser uma decisão consciente. Portanto, é importante tomarmos essa decisão consciente. Sirva a Deus com intencionalidade. Sirva a Deus sabendo o que você está fazendo. Mas eu não sei muito bem quem é Deus. A palavra de Deus, ela diz, do primeiro ao último versículo, quem é Deus, como servir a Deus e as consequências de servirmos a Deus. Pode estudar a Bíblia que você vai conhecer. Participe de um GC, grupo de convívio da nossa igreja, que você vai entender. Participe dos cultos de oração, que você vai saber quem é Deus e quais os benefícios de servir a Deus. Seja intencional com o Senhor. Sirva a Deus com alegria e com racionalidade. Entenda como você está servindo ao Senhor. Entenda como você está servindo ao Senhor. Abra mão do que for necessário pelo Senhor. Dedique-se a servi-lo com integridade e na sua totalidade. E desfrute do Senhor enquanto você serve ao Senhor. O Senhor se agrada quando nós desfrutamos dele. E poucos aqui desfrutam do Senhor. A gente precisa aprender a se deleitar no Senhor. A se deleitar, a saborear a presença do Senhor, a curtir o momento. Estou aqui me lembrando vendo ali um casal ilustre, que eu tanto amo, a irmã Ana e o irmão Alexandre. Ficaram algum tempo sem ver a filha, né? Que está longe lá, e foram agora, glória a Deus, conseguiram ir lá visitá-las. Você foi lá, viu ela e deixou ela? Não é? Mas, o tempo que você ficou com ela, foi para aproveitar o tempo todo, não foi isso? Aproveitou o tempo todo, cada momento, cada segundo, é isso. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos degustar de todo o tempo possível. Tem culto que eu fico chateado quando o culto acaba. Eu não quero que acabe, eu quero ficar aqui.
Aí tem dia que dá 11 e pouco, a gente está aqui ainda na quarta-feira, tem 11, meia-noite, a gente está aqui ainda. Aí a Renata briga, não, vamos embora porque Deus quer dormir. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar na casa do Senhor. Eu já falei, estão fazendo uma sala ali, eu acho que eu vou pôr uma cama ali, eu vou mudar para cá. Eu amo estar na casa do Senhor, eu amo servir ao Senhor, eu amo visitar aqui os nossos vizinhos, falar de Jesus lá na capelania, com os velhinhos lá, quando eu vou nos hospitais. Gente, é fantástico desfrutar, saborear de cada segundo na presença do Senhor. Então a gente precisa aprender a desfrutá-lo com intensidade. Prepare-se para uma eternidade que foi consciente e intencionalmente preparado para você. Por que nós precisamos adorar ao Senhor intencionalmente? Sabendo que há algo que foi preparado intencionalmente para mim e para você. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar dos nossos pecados intencionalmente. Não foi um plano de última hora, tudo foi planejado. João 14 vai dizer também que Jesus diz assim, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar os lugares. Se eu for, né? Quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso quer dizer o quê? Que intencionalmente, Jesus, quando subiu aos céus, já deixou tudo preparado, o ambiente totalmente pronto e preparado para receber você. Não foi sem querer, não foi um acidente. Isso está tudo preparado, é tudo intencional. Jesus te ama intencionalmente, Ele deseja te amar. Ele deseja te amar. Seja também, tome uma decisão que seja permanente. Servir ao Senhor implica em estar disposto a fazer algo permanente, constantemente. Significa assumir um compromisso. No reino de Deus, não existe servos temporários. Eu não sei se isso acontece ainda hoje, mas quando eu era office boy, eu lembro que o meu primeiro emprego, quando eu tinha 14 anos, eu fui contratado numa empresa e tinha um período de experiência, 3 meses. Aí, se você se comporta direitinho, trabalha, faz bonitinho, aí você é efetivado. No céu não existe isso. Não existe aquele servo temporário. Você vai ser servo por 3 meses. Se você for bonitinho, se comportar, cantar direitinho, tocar a bateria bonitinho, no tempo, tudo certinho, aí sim o sangue de Cristo vai te alcançar. Mas se você não se comportar, pau, já era. Não existe isso. O tempo com Jesus é um tempo constante, um tempo eterno. Né? Nós precisamos entender isso. A Renata outro dia pregou e a gente estava conversando sobre isso. É igual filho. Existe meio filho? Olha, eu sou filho até às 11 horas. Das 11 às 15 eu já não sou mais. Mas às 18 eu volto a ser filho. Não. Mas tem crente que é assim. Eu sou filho quando eu estou precisando do Senhor. Quando está tudo bem, aí eu sou filho do meu umbigo mesmo. Mas aí depois o chicote estrala, né? A água começa a subir assim, passa do joelho, aí você fala que não, preciso de Deus, então agora eu sou filho novamente. Não, não existe. Não dá para ser servo temporário, não dá para ser um cara amado por Deus temporariamente. Deus nos ama, Jesus te ama por tempo integral. Desde a eternidade, Ele nos amou. A sua palavra diz que desde a eternidade, Deus nos amou. Ele não vai te amar amanhã. Ele já te ama hoje. Ele quer estar com você hoje. Deus é o mesmo e Ele é permanente e constante em tudo o que faz. Deus é Deus desde sempre. Deus te ama desde sempre. Deus se preocupa com você desde sempre. E Ele quer te abençoar desde sempre. Por isso que Ele nos abençoa. Quando Jesus veio ao mundo por causa da cruz, Ele não mudou de ideia. Deus sempre foi firme nas suas decisões. Inclusive, nós vamos ver lá no Salmo 22, quando Jesus ele vai à cruz, ele cita esse salmo. Meu Deus, por que me desamparaste? Olha isso. Ainda assim, Deus podia mudar de ideia. Ou Jesus, né? Falar, eu não vou morrer, eu não vou sofrer tanto assim por causa deles, não. Não, ainda assim. O amor segurou Jesus naquela cruz. A decisão de te amar, de me amar, de nos amar, segurou Jesus naquela cruz. Os pregos que furaram suas mãos naquela cruz, não foi aquilo que o segurou, foi o amor dele por cada um de nós que o segurou. Então nós precisamos ter constância,
termos firmeza nas tomadas de decisões na nossa vida. Se a nossa decisão está em permanecer em Cristo, nós não seremos abalados pelas coisas desse mundo. 1 João 15:58 diz: amados irmãos, mantenham-se firmes. Amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E que nada nos abale. Isso quer dizer o quê? Que virão terremotos por aí. Algumas coisas vão acontecer para nos abalar. Mas se nós permanecermos firmes nas nossas decisões, na nossa decisão com o Senhor, nada nos abalará. A chuva poderá nos molhar. Sim, pode nos molhar. Mas só vamos cair se nós quisermos. Nós podemos ser atingidos pelas coisas que acontecem nesse mundo. Mas o Senhor, se estamos focados no Senhor, eu não tenho dúvida de que o Senhor nos fortalece. O Senhor sempre vem com escape. O que Deus prometeu a Israel, caso eles permanecessem fiéis, foi o quê? Uma terra, uma vida na terra prometida, uma vida abundante. Queridos, o Senhor está nos dizendo da mesma forma. Se nós tomamos uma decisão permanente de servir a Deus, nós somos herdeiros de uma vida eterna abundante. É abundância, irmãos. A abundância é fartura, é eterno, é uma hipérbole de bênção sobre as nossas vidas. Sabe o que é uma hipérbole? É algo muito exagerado. A palavra bem-aventurado, eu gosto dela por isso. A palavra bem-aventurado quer dizer assim, algo muito abençoado. Muito próspero, muito lindo. É isso que nós temos em Cristo, a vida eterna. E não há algo mais importante, mais rico, mais bonito, mais eficiente do que de termos isso, do que se não for servirmos ao Senhor, aceitarmos aquilo que Ele fez por nós. É a promessa de Deus para as nossas vidas, é sermos bem-aventurados. E as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas é uma quantidade muito exagerada. É uma hipérbole de bênçãos, a quantidade é uma hipérbole. Nós somos abençoados o tempo todo, o dia todo, a todo momento, a toda hora. Que possamos tomar também uma decisão de servir ao Senhor, precisa ser uma decisão, ela é uma decisão restauradora. O povo de Israel muitas vezes vacilou diante de Deus. Muitas vezes. E nós também somos tentados muitas vezes no nosso dia. Nós somos desafiados pelas circunstâncias da vida, pelos deusinhos por aí. Eles vão tentar nos afastar da decisão de servirmos ao Senhor. Mas lembre-se que nós somos os responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas decisões. E por isso é necessário a gente tomar cuidado para não nos afastarmos da decisão de servir ao Senhor. E isso é uma decisão nossa. Nós não podemos flertar com o pecado. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós passamos dessa fase, gente. O povo judeu já tinha passado dessa fase, mas insistia em flertar com o pecado. Tem crentes que gostam de flertar com o pecado. Gostam de andar com gente que não presta. Gostam de ter relacionamentos que não são benéficos, não são bênçãos para os seus cônjuges e ao contrário. Ora, são corruptos lá com seus impostos, tantas coisas. Isso não pode ser evitado. O pecado na vida do crente precisa ser um acidente, não uma coisa normal. Nós pecamos porque estamos nessa terra, mas nós não podemos desejar e se alegrar com o pecado. O pecado na vida do crente precisa e deve ser evitado. Mas nós sabemos também que todos nós estamos sujeitos a fraquezas, a falhas. O que nós não podemos é o quê? É abrir o sofá, no meio do pecado, nas falhas, assistir um Netflix ou um Pecado Flix e se divertir com isso, não. Nós não podemos ter prazer nas falhas, nós não podemos ter prazer no pecado. Por isso que a nossa decisão de servir a Deus também precisa ser uma decisão restauradora. Tá, estou buscando ao Senhor, caí, pequei, Volte-se para o Senhor, volte-se para Deus. Tem muitos que caem e ficam caídos, não querem se levantar. Muitos fogem do Senhor.
Mas nós devemos, ao cair, se levantar e corrermos para o Senhor, não dele. A gente não pode correr de Deus, a gente tem que correr para Deus. Senhor, pequei, me ajuda, olha, me fortalece aqui, porque o negócio não está fácil. Irmãos, eu não tenho dúvida que quando nós voltamos o nosso coração para Deus, Ele nos acolhe, Ele nos ajuda, Ele trata. Vai ter hora que, assim como um pai vai precisar puxar a orelha, né? Vai precisar pôr de castigo, vai precisar tirar uma coisinha ou outra, mas Ele sempre está cuidando da gente com amor. Não há homem nem mulher que Deus não possa restaurar, não tem jeito. A menos que você não queira, o Senhor sempre está disposto a nos restaurar. Seja firme em sua decisão. Seja firme em sua decisão. Hebreus 12, 2 diz assim, olhem firmemente para Cristo. Eu acho que é a NVI ou é a 21 que diz, fite os seus olhos, fixe, né, os seus olhos para Cristo. E eu gosto da corrigida que ela diz, né, olhando firmemente, sem desfocar, sem desviar, olhe firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E o texto continua. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Quem é a alegria de Cristo? Olha para o lado. Ele é a alegria de Cristo. Ela é a alegria de Cristo. Nós somos a alegria de Cristo. Por causa da alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha de ser pendurado no madeiro. Gálatas fala isso, né? Maldito aquele que for pendurado no madeiro. É uma vergonha. A vergonha da cruz, ele desprezou isso daí, porque a alegria do Senhor está em nós. Ele olha para você e ele sente prazer, ele gosta do que vê, ele se alegra. Eu imagino ele lá no céu, muitas vezes olhando para cada um de nós, dizendo assim, valeu a pena morrer por esse pessoal ali da Abrace, valeu a pena morrer por eles. São pessoas que têm o coração voltado para o Senhor, que decidiram servir a Deus. Valeu a pena, valeu a pena. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que nós, a igreja de Cristo, não se cansem nem se desanimem. Sejamos firmes nas nossas decisões. A decisão é sua. Não permita que nada nem ninguém atrapalhe essa decisão. Ele está conosco. Ele sempre também nos dará o escape. 1 Coríntios 10, 13 e 14 diz, não sobreveio sobre vocês, que nenhum de vocês... Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a todos os homens. Então, vamos fazer uma pausa aqui. Toda a tentação que nós passamos é comum a todos. Não é nenhuma super tentação, não, que a gente precisa de um super-herói lá da Marvel para vir nos resgatar e nos salvar. Não. Toda tentação é comum a todos. O que eu passo, o que você passa, o que todos nós passamos. E olha o que Jesus continua dizendo. Paulo continua dizendo aqui. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, e serão tentados, seremos tentados. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria, ou seja, fujam do pecado. Nós conseguimos, irmãos, não sozinhos, mas pela graça de Cristo que está em nós, entre nós, através de nós e agindo a nosso favor. O Senhor está cuidando. Se o diabo vem com as tentações, com as lutas, com o perrengue que a gente passa, o Senhor vem com escape. E o escape do céu, olha, não há dúvidas de que o escape que o Senhor nos providencia nos traz vitória sobre qualquer tipo de luta, sobre quaisquer tipo de luta. Eu vou finalizar aqui, irmãos, voltando até um pouquinho para a história de Israel. Eles flertaram com o pecado. Eles fizeram alguns acordos, eles fizeram sociedades com o povo pagão, com o povo idólatra. E isso foi a derrota de Israel. Sabe por que foi a derrota? Porque eles viram
sobre o pecado e gostaram de pecar. Eles tiveram prazer em viver uma vida pecaminosa, ou alguns tiveram prazer em viverem uma vida dupla, servindo a Deus e a outros deuses. Fatalmente, quando o povo de Deus, quando a sua igreja flerta com as coisas desse mundo, acaba se corrompendo. Irmãos, é batata. Não adianta vir falar, não, eu consigo, eu resisto. Não! Quando nós flertamos com o pecado, nós nos corrompemos. Talvez o povo de Israel achou que essas associações com deuses pagãos seriam coisas pequenas demais, perto de tudo que Deus havia lhes dado. Mas são essas coisinhas pequenas que vão tornando-se um rasgo muito grande. Hoje eu estava conversando com o André, ele falou da cunha, né? A cunha você faz um buraquinho, é bem pequenininho, mas aí você vai forçando, ela vai crescendo, 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 crescendo. Quando vê, o rasgo foi feito. Quando vê, o estrago foi feito. Então, muitas vezes nós negociamos com o pecado. Ah, mas só isso aqui não tem problema. Isso aqui é pequenininho demais, Deus não está nem vendo. Só que uma coisa vai chamando outra. Pecados pequenos vão chamando pecados maiores. E quando a gente vê, a gente está sentado lá na sala de entrada do inferno, meus irmãos. Então a gente precisa tomar cuidado. Quando o povo de Israel tomou posse da terra prometida lá, eles encontraram alguns povos por ali que Deus havia mandado eles tirarem, expulsarem da terra. Eles não fizeram. O que aconteceu? Vocês vão ver a história de Josué. Logo em seguida, o livro seguinte, a história de Juízes, vocês vão ver que desgraça que foi a história de Israel. E aí eles pedem um rei. Vem Saul, pipoca. Davi restaura a coisa. Roboão, pipoca. Depois de Roboão, tudo é dividido, né? Jeroboão por um lado, Roboão por outro, e aí vai. Uns reis são bons, outros vão pipocando. E assim foi, altos e baixos na história de Israel, porque foram permitindo pequenas coisinhas em sua vida. Até que chega lá no reinado da Síria e depois da Babilônia, e eles são eliminados como nação. Por quê? Por causa da idolatria. Jesus está falando para nós aqui, fujam da idolatria, fujam do pecado. Pequenos pecados, pequenos deusinhos são as derrotas de muitos cristãos. Muitas vezes nós nos assustamos com grandes pecados, né? Adultério, fornicação, pedofilia nas igrejas, esse monte de coisa a gente se assusta. Mas às vezes, pecadinhos pequenininhos, o liberalismo dentro das nossas vidas, dentro da igreja, são coisas tão pequeninas que a gente vai deixando, e quando a gente vê, o estrago já foi. A decisão de servir ao Senhor precisa fechar as brechas nas nossas vidas. A decisão de servir ao Senhor precisa nascer, precisa brotar do nosso coração. Porque servir a Deus precisa ser uma decisão consciente. Essa decisão significa dar a Deus a prioridade, o primeiro lugar a Deus sempre. Precisamos também ter uma decisão permanente, né, para não sermos servos temporários no reino de Deus. Precisamos ser firmes e constantes. Finalmente, nós precisamos servir a Deus. Servir a Deus implica numa decisão restauradora. A gente cuida para não cair. A gente zela para não cair, mas se cairmos, o Senhor nos trará a restauração, o Senhor nos trará o escape. A decisão é sua, a decisão sempre será sua. O Senhor está aí pronto para nos restaurar, pronto para nos amar, pronto a nos abençoar, mas a decisão continua sendo sua. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem não servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a decisão da nossa vida. Que essa seja a responsabilidade assumida nas nossas vidas. De eu servir ao Senhor e eu levar meus filhos, levar meus pais, meus tios, a sociedade a qual eu vivo, a servir ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês. Coloquem-se em pé que eu quero orar por vocês.